Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, estamos vivos e isso é maravilhoso, gente. Para celebrar a vida, entra no ar mais um programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Hoje o preletor Eduardo Nunes da Silva fala sobre os fatores que impedem a concretização da oração. A oração é um vínculo com Deus. Nós, como filhos de Deus, podemos almejar progressos, realizações, mas devemos sempre trabalhar em consonância com a vontade de Deus. E no quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masaki Hara recebe a preletora Maria Murakami, que dá a solução ao questionamento de Vitor Oliveira. O que fazer para atrair mais jovens para essa maravilhosa doutrina? Aceite ou Noie. A forma que você deve usar para poder estar atraindo as pessoas é realmente você, no convívio com seus amigos, na escola ou no trabalho, estar manifestando essa alegria característica da Aceite ou Noie. Fique conosco e acrescente brilho, ânimo e paz aos seus dias. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Aceite ou Noie de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Planeje melhor sua vida, organize seus pertences e fale mais coisas positivas. Tudo isso é orar a Deus. Por outro lado, joelhos dobrados e murmúrios podem não ser ouvidos pelos céus. Vamos conhecer então agora os fatores que impedem a concretização da oração. Na palestra do preletor Eduardo Nunes da Silva. Caros telespectadores, cordiais saudações, pedimos licença para entrar no seu lar com a mensagem da Aceite ou Noie, essa filosofia inspirada e inspiradora. Eu gostaria de perguntar, como é que está a sua vida? Será que você está numa fase daquelas que pensa, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece? Ou será que você faz orações, até consegue alguns resultados, mas são resultados parciais? Eu tenho uma boa nova. A Aceite ou Noie nos ensina, o professor Masaharu Taniguchi, através dos seus livros, nos ensina que
a oração é também uma ciência, é regida por ciência, faz parte da ciência mental. Existe uma lógica dentro do processo de orar e da obtenção de graça, da melhoria da vida. Através do livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan, nós transmitimos, o professor Taniguchi transmite os ensinamentos de como orar de forma científica e correta, obtendo os resultados que almejamos dentro da nossa vida. Então, quando nós falamos em resultados, naturalmente devemos compreender que, sobretudo, a oração é um vínculo com Deus. Nós, como filhos de Deus, podemos almejar progressos, realizações, mas devemos sempre trabalhar em consonância com a vontade de Deus. O professor Taniguchi, então, nos diz sobre os fatores que impedem a concretização da oração. Existem alguns fatores que levam à realização da oração, por conseguinte, existem também aqueles que podem impedir a concretização da oração. Em primeiro lugar, ele nos fala: desconhecer a natureza da oração e não sintonizar com Deus. Quando as pessoas pensam equivocadamente que a oração serve para satisfazer desejos egoísticos e não para entrar em sintonia com Deus. Deus não é um instrumento para a realização de nossos desejos. Ele é nosso pai, é nossa mãe, é amor. A oração fracassa quando procuramos utilizá-la apenas para receber graças. Devemos antes refletir se estamos vivendo de modo a satisfazer a Deus. Amar a Deus é viver de modo a satisfazê-lo. Então, naturalmente, aqui nós já temos um grande passo, um grande ensinamento sobre essa natureza da oração. Jesus Cristo, inclusive, nos diz que não entrará no reino dos céus. O reino dos céus não é algum local, nós podemos viver esse reino paradisíaco aqui agora. Não entrará no reino dos céus aquele que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E se esse Pai é amor, nós devemos viver em amor. Qualquer tipo de oração que seja contrária à lei do amor, aquela oração, por exemplo, que viola a liberdade do próximo, jamais poderá ser atendida. Outro ponto que o professor Taniguchi nos diz que pode impedir a concretização da oração é de dedicar tempo muito curto a essa oração. Geralmente as pessoas oram apenas 2 a 5 minutos, e durante as 23 horas e 55 minutos restantes do dia, emitem pensamentos que não sintonizam com as vibrações de Deus. Supondo que uma pessoa fique acordada 16 horas por dia, que seriam 960 minutos, se ela ora apenas 5 minutos nesse período, significa que ela não usa para orar nem 1% do tempo que está acordada. A oração deve ser uma prática integral. Nós integramos a nossa vida ao todo e colocamos toda a nossa vida, toda a nossa atenção, todo o nosso sentimento nessa oração. Se nós temos uma atitude diante da vida pessimista, uma atitude de fracasso, naturalmente nós vamos colher fracassos. Isso é uma oração também. Nós estamos sempre emitindo vibrações mentais, essas vibrações mentais que constituem a oração. Ver a oração como a declaração da vida. Nós, no momento que declaramos algo, declaramos a vida, essa declaração deve ser algo integral. Então, se eu declaro que sou filho de Deus, que estou unido a Deus, então naturalmente eu devo viver de maneira condizente ao Filho de Deus, vivendo de maneira alegre, dando alegria às outras pessoas, sendo útil à sociedade. Então, a oração deve ser aquela oração integral. E em termos de oração concentrada, a oração formal, também devemos dedicar mais do que 3, 5 minutos, pelo menos 20 minutos por dia, é importante. O professor Taniguchi até nos exorta a praticarmos a meditação Shinsokan pelo menos 30 minutos por dia. Mas a pessoa que está começando 10, 20 minutos por dia, aí aos poucos vai ampliando esse momento de oração formal, de forma que nós tenhamos a nossa mente concentrada num determinado ponto. Todas as pessoas acredito que conheçam aquela brincadeira que a gente faz com uma lente de aumento e nós pegamos essa lente de aumento num dia ensolarado e fazemos com que os raios solares converjam a um determinado ponto numa folha de papel e aqueles raios de luz de sol que não seriam suficientes para queimar aquele papel, se eles são concentrados num determinado ponto, eles acabam fazendo com que
papel vem a encandecer, ele pega fogo e nós vemos uma chama saindo daquele papel. Da mesma forma, a oração, as vibrações de Deus são como o sol. Até Jesus Cristo usava muito essa alegoria dizendo que Deus faz o sol brilhar sobre justos e injustos, a chuva cair sobre bons e maus. Então, se nós vemos Deus como esses raios solares, essa vibração de Deus que vem dos altos e transpassa todas as coisas, no momento que nós oramos, estamos, como nessa brincadeira da lente de aumento, concentrando a nossa força mental, essa força de Deus, estamos concentrando num determinado ponto para a obtenção de um determinado objetivo. A oração deve ser feita de maneira constante e dedicando alguma atenção, alguns minutos do nosso dia, e depois concluirmos a oração formal, mantermos a nossa atitude de confiança, a atitude construtiva diante da vida, essa declaração da vida de forma perene. Inclusive uma pessoa que leu várias vezes a coleção A Verdade da Vida, lia e relia, e ela pensava, já atingi essa compreensão de que Deus não criou doença, Deus criou tudo perfeito, e não conseguia, de forma alguma, obter a cura. Ele estava com uma doença relativamente grave e ficava acamada, não conseguia obter a cura. E ela ficava intrigada por isso, porque ela compreendia o ensinamento até certo ponto e, numa releitura de A Verdade da Vida, num determinado momento, ela percebeu que o que ela lia, aquilo que intelectualmente ela compreendia, até certo ponto acreditava, não condizia com a sua atitude diante da vida, porque ela permanecia acamada, permanecia no leito, permanecia temerosa diante daquela doença. E ela percebeu, é agora, o momento é agora, a vida é agora. Se eu acredito que a vida perfeita está alojada dentro de mim, eu devo me erguer. E ele se levantou e, a partir daí, houve uma rápida melhora até a cura definitiva. Então, nesse sentido, que nós devemos compreender que a oração é esse ato integral. Dando continuidade, o professor Taniguchi também fala da falta de confiança e fé na concretização da oração. Se nós falamos em fé, em confiança, e algumas pessoas, talvez você, telespectador que nos acompanha, se sinta como uma pessoa sem fé. Eu gosto muito de nos remeter às escrituras cristãs, porque é o nosso referencial cultural e, nesse sentido, nós encontramos a fonte de inspiração dentro da Bíblia. Jesus Cristo nos diz, quando os apóstolos rogam para que lhes fosse aumentada a fé, ele diz, a cada um foi destinado um quinhão de fé. Todas as pessoas têm fé. Aquela pessoa que acha que não é portadora de grande fé, a fé é exatamente esse conceito que você tem. Se você acha que não tem fé, você está tendo fé nessa ideia de não ter fé. Isso é uma forma de crer. Isso é uma visão de mundo também. Então não deixa de ser uma espécie de fé. E a fé é algo que nós exercitamos. À medida que nós vamos praticando, nós vamos colocando no exercício cotidiano esta realidade que a Seichonoye nos ensina, nós vamos adquirindo proficiência dentro deste quesito orar. Nós vamos adquirindo proficiência na nossa capacidade de utilizar os nossos inacreditáveis poderes mentais, porque a nossa mente é um duto por onde jorra a vida de Deus. Então Deus se auto-manifesta através de nós. O professor Taniguchi diz, orar não é, em absoluto, um procedimento apenas formal. Há pouco nós falávamos da oração formal, mas não é apenas um procedimento formal. Não é a oração que cura. Não é a oração que resolve problemas, mas é a verdade. Essa sintonia com a verdade é que faz com que a nossa vida tenha um correto encaminhamento. É um ato mental elevado de fé profunda, durante a qual a pessoa reconhece claramente as graças divinas, conserva apenas pensamentos saudáveis, nega totalmente a existência do mal e admite única e exclusivamente a existência de Deus. Então a fé é exatamente isso. Só existe Deus. Se Deus está em mim, se Deus é o todo de tudo, não há nada que possa se opor à minha felicidade. Não há nada que possa tolher a minha vida. Eu sou filho de Deus e atuo unido ao Deus Pai Criador. Então essa é a fé integral. Essa fé integral que deve ser exercitada, volto a dizer.
Então, se nós nos sentimos inseguros no primeiro momento, isso ainda é manifestação da nossa mente imatura, dessa mente que ainda busca uma compreensão maior. Essa é uma fé que nós vamos construindo e aprofundando no dia a dia. Por isso, nós recomendamos sempre a leitura contínua dos livros da Seichonoye, de forma a irmos purificando nosso subconsciente. O professor Taniguchi diz: a pessoa não adquire confiança e fé devido às seguintes causas. Então, ele ainda nos dá um passo a passo nesse caminho da fé. Ele nos dá na letra A a seguinte explicação. Desde tempos remotos, no subconsciente das pessoas está vinculado ao subconsciente da humanidade. E o sentimento de medo que está presente no inconsciente coletivo também está presente no nosso inconsciente. Portanto, mesmo no primeiro momento a pessoa sente essa verdade. Se você está nesse momento sensibilizado com as minhas palavras, se percebe lógica nesse ensinamento da Seichonoye, mas ainda assim não se sente tão confiante, não se desanime, porque o professor Taniguchi nos explica aqui que nosso subconsciente é ligado ao subconsciente coletivo e nós vamos então trabalhar no sentido de trazer à tona essa grande força de fé através do exercício continuado da meditação. A própria meditação ensina a meditação, a oração ensina a orar, porque ela é um vínculo com Deus e Deus nos ensina a partir do interior. O segundo ponto que ele nos coloca: a fé, a força da fé individual é enfraquecida por influência da atual tendência ou corrente de pensamento da humanidade. Então, num determinado momento, se nós falamos que você é dotado de potencialidade infinita, você nasceu para ter sucesso, você nasceu para prosperar, e você sente a sua fé titubear, isso pode ser devido ao fato de nós ouvirmos a todo momento, ou disso estar presente, muito arraigado na mente da humanidade, a ideia, por exemplo, de que nós vivemos um tempo de crise generalizada, um tempo de dificuldade, de carência. Então, esse conceito presente no inconsciente coletivo da humanidade que, às vezes, acaba por influenciar a fé individual. Mas, novamente, o professor Taniguchi nos diz isso para que não nos esmoreçamos. Não é você que não tem fé, mas existem coisas que estão ainda muito gravadas dentro da nossa mente e precisam ser trabalhadas. Num certo sentido, a fé é uma forma de quebra de velhos paradigmas para passarmos a compreensão maiores e mais profundas. No item C, ele nos diz: em vez de vermos a imagem verdadeira, vivemos totalmente influenciados pela imagem fenomênica. Esse conceito de imagem verdadeira, o que vem a ser? Seichonoye fala dessa imagem verdadeira. A imagem verdadeira, talvez o português não tenha uma palavra mais exata para dizer isso. Quando nós falamos em imagem, nós temos a ideia de algo visível, e quando nós vamos falar de conteúdo, nós falamos: eu não estou preocupado com a imagem, mas com o conteúdo. Mas no sentido que a Seichonoye utiliza esse termo imagem verdadeira, quer dizer algo que sim tem substância, aquilo que de fato é substancial e que está por trás de todas as aparências. Por isso é chamado imagem verdadeira, é porque nós temos as imagens manifestadas nesse mundo e atrás disso existe a imagem verdadeira, que é o mundo criado por Deus, que é o você verdadeiro, o eu verdadeiro, tal qual foi criado por Deus. Nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas que imagem e semelhança de Deus é essa? Será que Deus é uma pessoa com uma fisionomia parecida com a minha ou com a do nosso caro telespectador? Certamente Deus não tem uma fisionomia a ponto de o apóstolo João nos dizer: ninguém jamais viu a Deus. Mas se diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é porque Deus, sendo amor, nós também somos amor. Essa é a nossa natureza. Deus é sabedoria, nós também somos sabedoria. Deus é vida, Deus é provisão infinita. E tudo isso está dentro de nós. Essa é a nossa natureza verdadeira. Essa é a nossa natureza real. E muitas vezes nós nos limitamos achando que a nossa capacidade manifestada até o presente momento é a nossa imagem verdadeira. Não, isso é um fenômeno. É aquilo que não tem substância. É aquilo que é passageiro. Todas as coisas desse mundo são passageiras, são transitórias. Então, portanto, são chamadas manifestações fenomênicas. Por trás disso existe aquilo que é perene, que é eterno, que é imutável. Se nós nos apegarmos à imagem fenomênica, naturalmente a oração será muito enfraquecida. Por exemplo, se oramos para a cura de alguém e ficamos contemplando a doença através da nossa mente, nós estamos reforçando essa doença, estamos reforçando aquele caráter negativo.
Portanto, é importante que nós nos fixemos nessa imagem verdadeira de que fala a Seichonoye. Outro ponto que o professor Taniguchi nos diz: a própria pessoa que ora acredita que está orando por um desejo incorreto. Então, sobretudo, quando falamos em oração, nós devemos orar por um desejo correto. Aquele desejo correto é aquele que é de fato importante para você. É aquele que de fato é importante e contribui para a sociedade. É aquele que dá uma contribuição para que outras pessoas possam se desenvolver, que não tolhe a natureza do outro, que não tolhe a liberdade das outras pessoas. Então esse é o sentido da oração correta, e essa oração correta obrigatoriamente será atendida. E o último item que o professor Taniguchi nos coloca: por considerar-se uma profunda pecadora, pensa que não tem o direito de receber essa graça de Deus. No momento que você se arrependeu sinceramente dos seus erros do passado, o pecado não é algo que tem existência verdadeira, porque não é criação de Deus. O arrependimento é a luz divina que lava a nossa alma. E você passa a viver uma vida condizente, você é merecedor de todas as coisas boas, porque você é herdeiro de Deus. Isso é uma verdade. Você é herdeiro de Deus, e como herdeiro de Deus, tem direito a uma vida plena, a uma vida construtiva, a uma vida de crescimento. E Deus nos ensinou que a graça já nos está dada desde o princípio. A oração é como uma forma de sintonizarmos com a emissão das vibrações de Deus. Naturalmente, as pessoas que recebem esse programa da Seichonoye nesse momento é porque sintonizaram esse canal, estão recebendo essa nossa transmissão, porque sintonizaram nessa emissora e recebem essas ondas. Da mesma forma, a oração tem esse objetivo de nos colocarem em sintonia com Deus. Deus está, nesse momento, transmitindo para você o programa da felicidade, o programa da prosperidade, da saúde. Basta, então, através da oração, você posicionar corretamente a sua mente, e dentro desse posicionamento, você entra nessa sintonia perfeita e, a partir daí, pode receber abundantemente tudo aquilo que é seu por direito, porque você é filho de Deus e nasceu para ser feliz. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Com tanto conhecimento junto, nos sentimos capazes de ter a vida nas próprias mãos, não é? No embalo dessa verdadeira libertação espiritual, vamos ao nosso momento de reflexão. Deus não criou pessoa inútil, não criou pessoa sem valor. Só o fato de você ter nascido neste mundo já é prova de que você tem grande valor. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. A preletora Maria Murakami responde ao Vitor Oliveira uma pergunta extremamente nobre. O que fazer para atrair mais jovens para essa maravilhosa doutrina, a Seichonoye? Ela é a convidada de hoje do quadro de perguntas e respostas, capitaneado pelo preletor Enio Masakihara. Veja. Muito obrigado, a Seichonoye trazendo respostas para você que mora aí em Manaus. Alô, Rondônia, Porto Velho, Cacoal, nosso muito obrigado a todos vocês. E hoje aqui no quadro de perguntas e respostas, a professora Maria Murakami. Muito obrigado, professora Maria, por ter vindo. Muito obrigado, Enio. Obrigado, é uma senhora, alegria viu? estar aqui com você, com todo o nosso público maravilhoso. Graças a Deus, né? Professor, eu tenho o Vitor Oliveira, aqui de São Paulo, que gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, porque ele está participando da Seichonoye, ele falou que quer trazer os amigos dele, ele quer fazer uma pergunta para a senhora sobre isso. Então, vamos lá, Vitor. Como eu posso fazer para atrair mais jovens para essa maravilhosa doutrina? Muito obrigado. E aí, professora, como trazer os jovens? Pois é, Vitor. Em primeiro lugar, parabéns a você, que conheceu a Seichonoye e está querendo trazer os seus amigos para fazer parte da Seichonoye. Porque a vida das pessoas realmente melhora quando conhece a Seichonoye. A forma que você deve usar para poder estar atraindo as pessoas é realmente você, no convívio com os seus amigos, na escola ou no trabalho, estar manifestando essa alegria característica da Seichonoye. Porque a Seichonoye é um modo feliz de viver, como nós sempre temos noticiado, né? E a sua postura alegre, feliz, de bem com a vida, sempre tendo uma palavra de elogio para dar para as pessoas, isso vai ser o maior cartão de visita. Porque não adianta você chegar para o cidadão e falar, né?
Vamos lá para Seite Oneie. Se você está sempre com a cara de antes de ontem, não é? Verdade. Sempre lamentando a vida, sempre reclamando da vida. E, acima de tudo, está assim, sempre com uma revista Mundo Ideal dentro da bolsa para estar podendo presentear os jovens. Assim, com todo respeito, sendo tipo assim, um exemplo de bom jovem, boa conduta, bom filho, né, professora? Exatamente, isso que é importante, né? Que bom. E também para as pessoas que querem convidar, não só jovens, mas quer convidar o pai, quer convidar a mãe, se procede da mesma forma e também nada impeça que seja doada uma revista para essas pessoas, né, professora? Exatamente, Enio. É impressionante como nós sempre nos identificamos com pessoas de bem. Pessoas de bem são pessoas que estão bem consigo mesmo, estão bem com seus familiares, com seus pais. E a gente sempre se identifica por quê? Porque dentro de nós trazemos a natureza divina. E por esse motivo que nós nos emocionamos e nos sentimos assim, amargurados e magoados e tristes quando vemos pessoas que não estão de bem com a vida, justamente porque aquilo vai contra a sua natureza divina. Agora, para quem está em casa agora, professora, no caso que é um pai e uma mãe, falar, puxa vida, gostaria tanto que o meu filho participasse da Seite Oneie também, como proceder? Sempre que estiver dentro de casa, seja um bom pai, seja uma boa mãe, porque os filhos vão estar assim bastante agradecidos aos pais que têm, né? E pelo fato de saberem que os pais participam da Seite Oneie, isso é que está fazendo com que os pais mudem, logicamente eles vão querer participar. Maravilha. Muito obrigado, professora Maria Murakami. Obrigado, Vitor Oliveira, pela pergunta. Que Deus te oriente para que seja muito útil ao próximo, divulgando o caminho da verdade aos seus pais, a todos os seus amigos e a todos vocês que assistem o programa da Seite Oneie, esse modo feliz de viver. Muito obrigado. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Encontramos descanso para nossas almas e pusemos em ordem nossos pensamentos através de mais um programa Seite Oneie, um modo feliz de viver. Retire o peso dos ombros e da alma neste momento. Silencie os cochichos mentais de lamentação. Então, vamos agora ao nosso momento de oração. Oração para perdoar. Quando não se alcança o almejado, apesar de orar fervorosamente, às vezes há uma causa mental oculta. Não se perdoou a alguma pessoa. Quando odiamos alguém, esse ódio se infiltra em nosso subconsciente e mesmo que o esqueçamos no consciente, ele continua latente. Tendo ódio no subconsciente, a oração torna-se inútil, ainda que seja fervorosa. Portanto, é necessário, antes de orar por algo, fazer oração de perdão. Quem perdoa é perdoado. Para isso, há as seguintes orações: eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoou, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e o outro. Eu o amo e ele me ama.
Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto também o perdoo. Através da divindade da Seichonoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigado.